Alô, pessoal. É o seguinte, outro dia eu coloquei no Facebook um post muito breve, que eu vou repetir aqui e comentar brevemente. Muitos membros da equipe do presidente Bolsonaro, entre os quais o nosso querido ministro da Justiça, Sérgio Moro, parecem aceitar, por hábito ou crença, a máxima de que, aspas, a lei é superior a ideologias, fecha aspas. É uma ideia errada no seu conteúdo e perigosa nas consequências da sua aplicação prática. Toda lei constitucional, civil ou penal é necessariamente e quase que por definição a cristalização institucional de um sistema ideológico preexistente, que por meio dela se consolida em autoridade reguladora de toda a vida social. É uma coisa inteiramente absurda, vamos dizer, um bacharel recém-formado em direito, para não dizer um professor de direito, ignorar isso completamente. Quer dizer, é uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, que se as leis não saem de uma ideologia, então de onde que elas saem? Elas saem de um corpo de conhecimentos puramente científicos, e esses conhecimentos científicos se impõem, né, uniformemente a todo um corpo de legisladores, ou há toda uma discussão ideológica até chegar num certo consenso que produz, então, a Constituição, o direito penal, o direito civil, etc, etc. Qualquer estudante iniciante de sociologia, de história, de filosofia e de direito tem a obrigação de saber disso. Mas, no nosso governo, parece que muitas pessoas ignoram isso. Que o general Santos Cruz ignorasse, eu não me estranho, porque ele ignora tudo. Ele não sabe nada. Ele é que nem o Johnny English, né? Ele não sabe o que é o medo, ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe nada. Tá certo? Então, ele chegou a dizer assim, que se a coisa ideológica não é racional. Fala, então, esse sujeito não tem a menor ideia do que seja uma ideologia, porque o primeiro sinal de uma ideologia é de que é uma construção racional, obviamente. Né? Às vezes até mais racional do que um diálogo filosófico, uma discussão filosófica. Por exemplo, é fácil você perceber que existe mais racionalidade, mais organização racional no marxismo ou mesmo nas doutrinas fascistas de Giovanni Gentili e outros, do que, por exemplo, em Nietzsche. Nietzsche é um filósofo, tá certo? As ideias dele são uma barafunda, ele muda de ideia a cada 3 dias, tá certo? Uma ideologia não pode fazer isso, senão ela não vai persuadir ninguém. Se você não sabe o que o ideólogo está dizendo, você não entende o que ele está dizendo, você não pode aderir. E uma ideologia, ela evidentemente, ela necessita do apoio da militância e da massa, tá certo? Portanto, não pode haver, vamos dizer, um movimento de massas nietzschiano. Realmente não é possível, tá certo? Mas um movimento marxista, um movimento fascista é possível, por quê? Porque são ideologias e elas têm uma estrutura racional bem visível. O que caracteriza a ideologia e a distingue do discurso filosófico científico é, por assim dizer, a arbitrariedade das premissas. As premissas de uma ideologia são sempre, vamos dizer, premissas volitivas. É algo que o ideólogo quer que se realize. E esta parte não é discutida. Então, em geral, existe uma certa camuflagem para que essas premissas pareçam científicas ou filosóficas. Mas você, analisando, você vê que realmente aquilo é pura ideologia. Eu já expliquei para vocês, por exemplo, que no caso do marxismo, você vê que a opção pelo socialismo é anterior a toda demonstração. Quer dizer, o socialismo é tido como finalidade da história antes de que a história seja examinada. Quer dizer, a história é examinada a partir do seu futuro hipotético, não do seu passado fático. Né? Mas, de qualquer modo, a construção em si tem que ser completamente racional. Então, isso quer dizer, esse general nunca leu nada sobre o assunto, não estudou, e sai aí dando palpite. Tá certo? O fato de ter sido ministro parece que no Brasil confere uma certa autoridade intelectual. Mas no Brasil, para ter autoridade intelectual, basta você ter um diplominha vagabundo assinado por um analfabeto funcional. Está aí o Vladimir Safatli, com os diplominhas dele, acha que é filósofo. Né? Então, até outro dia foi entrevistado por um chamado Sérgio Lírio, que diz, você é um filósofo de verdade, não é um astrólogo que diz que é filósofo. Eu digo, bom, eu exerci a profissão de astrólogo durante 2 anos, parei 38 anos atrás, antes de que nascesse esse seu Sérgio Lírio, provavelmente, né? A idade dele deve estar por aí. Né? E, no entanto, ninguém reclamou que houvesse
filósofos, houvesse astrólogos ensinando filosofia, quando estava lá o Dodds Manhavita, que era astrólogo profissional e escrevia livros de astrologia enquanto lecionava filosofia. E o nosso ministro da Educação, Renato Janeiro Ribeiro, que era um discípulo dele. Aí não tem problema a astrologia. A astrologia começa... Né? A minha astrologia de 38 anos atrás é mais atual, aparentemente, do que a astrologia que eles exerciam naquele momento. Né? Mas, bem, então, vamos dizer, essa suposta autoridade intelectual do meio universitário brasileiro é uma coisa horrível, sobretudo quando se trata desses intelectuais de esquerda, porque 19 anos atrás eu escrevi um artigo no Globo que se chamava assim: tudo o que você queria saber sobre a direita e vai continuar não sabendo. O artigo comentava este livro. Este livro foi produzido por 120 professores universitários com vasto financiamento oficial e privado. E ele levou 4 anos para ser preparado. O editor, o preparador da edição, não vou nem dizer o nome, não precisa, diz, não, aquilo deu um trabalho medonho durante 4 anos, um trabalho dificílimo. E daí, para vocês terem ideia de como é a coisa, eu começo o meu artigo assim, quer ver? O leitor sabe quem são Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard, Russell Kirk, Malcolm Muggeridge, Vladimir Horowitz, Sowell, Babbitt, Scruton, Perry Fitz, Juvenal, Voegelin, Guénon, Nasser, Schwann, Lindblom, Rosenstock, Husserl, Rosenzweig, Christo. Não sabe. Se perguntar a um direitista culto, ele lhe dirá: são os principais pensadores de direita no século XX. Mas se procurar os seus nomes na lista de verbetes deste dicionário crítico do pensamento de direita, não os encontrará. Né? Em lugar deles, topará com uma lista de tarados, psicopatas, esquisitões, assassinos e genocidas, de Röhm a Eichmann, muitos deles de identidade ideológica incerta, além de autores de terceira ordem e personagens de importância episódica. De escritores significativos, só os mais enfesados e atípicos, como Charles Maurras. Ninguém vai dizer que Charles Maurras foi típico de qualquer coisa, ele é diferente de todo mundo, que terminou excomungado como um papa conservador, e Ezra Pound, cujos escritos políticos ninguém leu, e que o próprio autor do verbete só conhece por referência indireta. É incrível. Ele não cita um texto do Pound, só coisas que escreveram a respeito do Pound. Bom, eu, que não sou um especialista em Pound, eu li pelo menos uns 5 livros do Pound. Né? Quer dizer, é um poeta importantíssimo e vamos dizer, de fato, era um ideólogo fascista notório, nunca escondeu isso aí. Né? O escrito ninguém leu, que o próprio autor do verbete só conhece por referência indireta. Dos direitistas normais sobraram apenas Ortega y Gasset, Wilfredo Pareto, Carl Schmitt, Michels, Mosca, Heidegger, Gentile e Burke. Exatamente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 autores direitistas, no meio de milhares que existem no mundo. Né? Além de alguns brasileiros. Em compensação, há verbete sobre Walt Disney, cuja única contribuição ao pensamento de direita foi delatar os agentes comunistas, sobre Eleanora Duse, da qual só não se pode dizer que não deu nada porque foi amante de um direitista, né? E sobre Mônica Lewinsky. O que a Mônica Lewinsky tem a ver com o pensamento da direita? Né? Então, isto expressava o conhecimento que a nossa instituição universitária, a nossa classe universitária tinha sobre o pensamento de direita. Daí, evidentemente, escandalizado com isso, eu comecei a divulgar os pensadores de direita. Né? Esses aqui que eu mencionei, muitos, centenas, que eram totalmente desconhecidos por esse bando de vigaristas que são os professores universitários brasileiros. Desconheciam tudo. Começaram a conhecer agora. Agora aparece seu Leandro espiritual, agora vou dar um curso sobre pensamento conservador. Qual é o livro que ele diz que está estudando? O livro da Ayn Rand. A Ayn Rand é tão conservadora quanto eu sou extraplanetário. Não é isso? Então, ufólogo. Eu sou ufólogo. Né? Quer dizer, o cara não sabe do que está fazendo e continua não sabendo. E daí aparece até o Vladimir Safato dizendo, não, a direita tem intelectualidade, a direita não. Peraí, a esquerda tem intelectualidade, a direita não. Peraí, vamos somar aqui. Quantos você tem de grandes pensadores na esquerda e na direita?
A direita dá, assim, é uma surra homérica. Aliás, também aqui, porque põe eu em confronto, põe a mim em confronto qualquer desses palhaços da esquerda, eles saem que nem o Alaor Café, sai chorando. Ou o próprio Alexandre Dugin. Por isso que eles ficam fazendo fofoca e chamando de astrólogo pelas costas, em vez de querer me enfrentar. Esse Vladimir Safat, esse levou uma surra homérica do Stefan Molyneux, que não é nem filósofo, é um jornalista apenas. O Molyneux arrasou com o cara, foi uma vergonha. Ele não está qualificado para nenhum debate. Nenhum professor universitário brasileiro de esquerda está qualificado para debate nenhum. A vida deles é pura vigarice, é patifaria, gente. Esse livro é a maior prova desse negócio. Eu não estou inventando coisa, eu não estou xingando, eu estou descrevendo um fato histórico. Assim, o total desconhecimento pela classe acadêmica de um assunto sobre o qual eles se atrevem a fazer um dicionário. Quer dizer, como podemos respeitar essas pessoas? Como podemos dizer que seu Safat é um filósofo? Seu Safat não é filósofo coisa nenhuma, ele é um tipo igual a esses aqui. É só enrolação acadêmica, é só enrolação ideológica, é só isto. É só isso que eles sabem fazer, é só isso que fazem. E tem que fazer porque todos eles pertencem a grupos políticos. Bem organizadinhos, bem financiadinhos, e você tem que agir de acordo com o grupo. Então, é isso que acontece. Muito bem. Acontece que, nos últimos tempos, virou moda falar mal da ideologia. A mídia, que é todinha de esquerda, né, diz que existe um setor ideológico no governo. E tem um setor técnico, científico. Né? E agora eles defendem. O setor ideológico está atrapalhando a reforma da Previdência. Quer dizer, a esquerda agora está apoiando o Bolsonaro na reforma da Previdência e dizendo que o setor ideológico, especialmente eu, que não sou parte do governo, não tenho nada a ver com esse governo, né, estou atrapalhando a reforma da Previdência. Né? Enquanto está lá o general Santos Cruz jogando um contra o outro, né, pregando o Mourão, pregando contra o presidente, contra a campanha, contra os itens de campanha do presidente, e eu que estou dividindo o governo. Quer dizer, esse pessoal partiu para a alucinação, quer dizer, a mentira já subiu a cabeça deles mesmo e os enlouqueceu por completo. Tá certo? Quando aparece o sujeito querendo matar o presidente, digo assim, daí vão abrir inquérito porque o sujeito ameaçou matar o presidente. Isso, vocês não sabem ainda que a esquerda inteira quer matar o presidente, não? Vocês acham que é um cara só? Vocês estão loucos, né? Vocês não sabem que a esquerda no Brasil é o Foro de São Paulo. Veja, eu estava acabando de dizer que toda legislação é incorporação de um sistema ideológico pré-existente. Examinemos, por exemplo, a Constituição brasileira. A Constituição brasileira é a formação de um Estado que é um Estado preparatório ao advento do socialismo. É isso que ele é. Quer dizer, é um governo de transição. Só você lê a nossa Constituição, qual é a finalidade dela? Ela está implantando o socialismo? Não. Ela está criando um governo preparatório, que é exatamente como Lula se definia, com toda razão. Então você, com essa Constituição na mão, o que você pode fazer se não obedecê-la? Isto é, favorecer a transição para o socialismo, de um jeito ou do outro. Mas, se você acredita, a gente vê que essa noção da lei ser superior à ideologia é ela própria uma ideologia de tipo positivista, feita com a ideia de neutralizar, com a autoridade da ciência, a ideologia oposta. Só que isso pode ser usado pela direita, mas pode ser usado pela esquerda também. E agora o anti-ideologismo, que pegou em toda a mídia está falando mal das ideologias, como se eles não tivessem ideologia. Agora, esse pessoal todo vem de formação marxista, comunista. Para o marxismo, tudo é ideologia. A cultura inteirinha é ideologia, a religião é ideologia, lei é ideologia, costumes são ideologia, moral é ideologia, tudo é ideologia. Este ideologismo originário do marxismo se tornou mais radical ainda após o Maio de 68, os filósofos do Maio de 68, inclusive, principalmente, o Michel Foucault. Porque o Michel Foucault, ele, não apenas para ele tudo é ideologia, mas tudo são relações de poder. Portanto, o campo ideológico vai muito além do que o próprio Marx imaginava. Este pessoal para o qual tudo é ideologia, de repente está fingindo que é anti-ideológico e que só existe ideologia no governo Bolsonaro.
E nós vamos cair nessa. Você vai cair nessa, Moro? Peraí, você quer mesmo ser derrotado? Você quer ser esmagado pelos seus inimigos? Então continue pensando assim. Então, olha aqui, eu gosto muito de você, estou apostando no seu sucesso, desejo o seu sucesso. E estou alertando você para que não te aconteça mais isso. Pare de aceitar assessores esquerdistas. Eles podem mais do que você. Né? Cada um deles tem a mídia inteira pelas costas. Você vê, acabei de dizer, a nossa Constituição é a Constituição de transição para o socialismo. Né? A universidade é todinha ela formação de militância. Né? E a mídia é também. A mídia de esquerda está pautando o nosso governo. Você vê, o próprio presidente Bolsonaro às vezes cai nessa, querendo mostrar para a esquerda, falar, olha, eu não sou tão direitista assim. Se você começa com isso, você já cedeu a vitória para o adversário. Não é isso? Agora, se você tem vergonha de ser direitista, porque você acha que direitismo é nazismo, é fascismo, é truculência, etc. Bom, então você, de fato, você está contra a direita. Eu acho que a direita não é nada disso. Né? Você vê, todos os autores, já expliquei aqui a questão do fascismo, já expliquei a origem do fascismo, o pessoal usa a palavra fascismo, coisa é fato, ele não tem a menor ideia do que é fascismo, nunca estudou isso, não sabe nada. O fascismo surge como proposta revolucionária dentro do movimento socialista. E evolui nesse sentido. E pior ainda, a proposta fascista, que era tirar da classe social operária o papel de como é que se diz, de personificação, de agente fundamental da revolução, tirar isso da classe proletária e conferir à nação. Então a luta já não seria de classe proletária contra classe burguesa, mas de nações proletárias contra nações burguesas. Isso foi adotado depois da guerra, da Segunda Guerra, foi adotado por todo o movimento comunista mundial. Todo o programa do Partido Comunista Brasileiro era isto, já não era mais contra a burguesia, era contra o imperialismo. Nós vamos nos unir à burguesia nacional para combater o imperialismo. Ou seja, o fascismo criou todo o comunismo posterior à Segunda Guerra. E por que eles falam mal do fascismo? Porque eles têm rabo preso com isso e eles, vamos dizer, já que o fascismo se deu mal, então eles tentam se limpar desse parentesco. Se não houvesse o parentesco, eles não teriam que ficar toda hora exibindo o seu antifascismo. Não é isso? Então, porque de fato eu acho que adeptos sinceros do fascismo hoje são muito raros. Ainda, claro, existem alguns ainda, tá certo? Mas não tem. Se você estudar a história dos anos 30 ou 40, você vai ver a força intelectual do fascismo. O fascismo era tão dominante nos meios intelectuais quanto o comunismo, até mais. Se você pegar a França dos anos 30 e 40, falar, o pessoal da direita dominava, da direita fascista dominava aquilo. Não era direita liberal, não, quase não tinha isso na França. Né? E na Itália, então, nem se fala. Quer dizer, você não vai, dificilmente você vai achar no meio esquerdista, vamos dizer, um filósofo tão bem preparado quanto Giovanni Gentili. Então, acho que o único comunista que dá para ombrear, mas o Georg Lucas, né? Estão mais ou menos na mesma altura. Claro que são dois mestres malignos, como dizia o Harry Redknapp, mas que eram gênios, ninguém pode negar. Né? Então, hoje em dia os verdadeiros fascistas são muito raros. Então estão combatendo o quê? Eles têm que chamar de fascista tudo que se opõe à política deles. Quer dizer, se você não gosta do genocídio chinês, não gosta dessa matança de cristão, né? Não gosta da tirania cubana e da tirania venezuelana, você é fascista. Eles usam esta palavra como rótulo infamante. Porque se você for estudar o que há por baixo desse rótulo infamante, há a política deles, igualzinha. Então, ou nós começamos a entender realmente o que é uma ideologia e entender o seguinte: a ciência política pode ser supra-ideológica. Não é isso? Então, o Tucídides, na história da Guerra do Peloponeso, ele deu um exemplo de como é isso. Você narra uma situação mostrando qual a interpretação
que os agentes envolvidos no processo estão dando à sua situação. E daí você misturando, né, costurando as várias interpretações, você obtém uma interpretação abrangente. Então, aí você se sobrepôs à ideologia. Por quê? Porque você retratou corretamente o conflito ideológico. E, portanto, você não está comprometido com nenhum dos lados. Você pode até ter simpatia por um ou por outro, mas você não está comprometido com isso. Você está usando um ponto de vista do observador científico. Então, a ciência política pode ser supra-ideológica, mas nenhuma política prática pode ser supra-ideológica. Isso é um absurdo dos absurdos. Não há uma ação política que possa se justificar cientificamente do começo ao fim. Tudo ali na política é um ato de vontade. São escolhas baseadas no quê? Em preferências ideológicas. Quer dizer, como é que pode ter tanta gente que não sabe disso e esses mesmos são acusados de ideológicos por aqueles que são os mais ideológicos de todos, que são os esquerdistas? Esse país está ficando louco? Aonde vocês esperam chegar com tanta falsidade, com tanta mentira, com tanta loucura? Então é isso aí. Ó, ministro, vê se acorda, tá? Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.